Você já tentou fazer dieta, fazer atividade física? Se eu te contar que o seu corpo não vai permitir que você emagreça enquanto você não resolver o porquê você está acumulando mais gordura. Pois então, quando você tenta fazer uma dieta restritiva, essas dietas que são muito disseminadas, como a dieta do ovo, a dieta da sopa, a dieta de comer alface e frango o dia todo, até mesmo pessoas que comem batata doce, ovo e frango, são alimentos bons. Porém, quando a gente tem um conflito de ancestralidade que nos faz engordar como um mecanismo de sobrevivência, fazer uma dieta restritiva ativa e agrava ainda mais esse conflito que a gente traz. Então, hoje, eu quero estar falando com vocês sobre as questões sistêmicas por trás do nosso ganho de peso. E a gente parte aqui do pressuposto de que o nosso corpo, ele acumula gordura. Aqui a gente vai tratar gordura de modo geral, na questão do sobrepeso, na questão da obesidade, como uma forma de sobrevivência. A gente chama isso de programa de sobrevivência. Então, já atendi diversas situações onde os clientes me relatam que começam a fazer dieta e ali para eles só piora a situação. Porque quando você inicia um processo de emagrecimento já com essa mentalidade de dieta, né, o corpo automaticamente tem ali um gatilho ativado do que representa essa restrição de alimentos. E o que tem a ver, Aline, a ancestralidade com isso? Então, a gente encontra normalmente nas constelações familiares, quando a gente vai trabalhar o que está por trás desse ganho de peso, o que está por trás desse programa de sobrevivência de grande porcentagem da população, a gente encontra uma ancestralidade de pessoas que passaram fome, uma ancestralidade de pessoas que viveram uma escassez de recursos alimentares, recursos financeiros muito grande. Então, inconscientemente, quando você vai tentar emagrecer, automaticamente o teu cérebro, o teu sistema, tuas memórias, elas ativam esse mecanismo de sobrevivência, esse programa de sobrevivência, como se você estivesse ainda vivendo a fome lá atrás, a restrição de recursos da tua ancestralidade. E vamos considerar o quê? Imagine o seguinte: eu sou descendente de italiano, eu sou descendente de indígena, eu sou descendente de negros. Então, quanto maior for a escassez de recursos que essa ancestralidade teve, né? Muitas vezes, como eu já atendi em casos de constelação, da família vir imigrando naqueles navios, e nisso algumas pessoas morriam de fome durante a travessia. Outras pessoas, também descendentes de negros, que também passaram pela mesma restrição, morrendo de fome durante esse processo no navio vindo para cá. Em algumas outras situações, também teve o contexto de que a minha ancestralidade se instalou aqui no Brasil e no início não tinha recursos, então tinha que plantar para colher, entregar para o dono da terra que a pessoa morava, né, como se fosse um arrendamento, e ali tinha que ser tudo muito racionado. Então, a memória ancestral que vem na epigenética dessas pessoas é de que ter alimento é algo escasso. Ter recursos, muitas vezes financeiros, para comprar o alimento é escasso. Então, quando eu estou com um estoque baixo de alimento, de gordura, o que que o meu corpo entende? Que eu estou com o meu alerta ligado, né? E muitos de nós vai sim aumentar a fome para que a gente volte a comer para sobreviver. Só que quando a gente traz isso na questão da ancestralidade, isso aqui é como se fosse um trauma muito profundo nessa família. E esse trauma ele vai passando geração após geração. E o descendente, ele ativa esse programa de sobrevivência aumentando a gordura como uma forma de não morrer de fome.
É muito comum encontrar em quem tem esse conflito muito forte dentro do seu sistema familiar, serem pessoas que têm muitas vezes um hipotireoidismo, sim, reduz o metabolismo, são pessoas que têm uma saciedade reduzida, então elas sentem muito mais fome, ou elas comem muito de uma vez só, porque no corpo, no registro que ela tem inconsciente, é de que é difícil encontrar alimento, é difícil ter recursos para o alimento e que a qualquer momento ela pode sim morrer de fome. E nisso o corpo vai estocar mais gordura, vai reduzir a taxa metabólica para que a pessoa não corra risco de morte. No nosso caso, quando você tem isso, observe esses sintomas. Vamos lá. Eu começo a fazer uma dieta restritiva e automaticamente eu fico compulsivo. Aí eu quero comer, 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 comer. Segundo sintoma, eu sou uma pessoa que não tem uma saciedade fácil. Então, se eu tenho um cacho de banana, eu vou comer tudo. Quando vê, eu já comi tudo. Compro uma caixa de chocolate, eu como tudo de uma vez só. Vou comprar no mercado alimento, tenho uma tendência a comprar em dobro. Quando eu vejo que está acabando o meu estoque lá de, sei lá, de cereal, de banana, eu tenho que comprar antes que aquilo acabe, porque eu não consigo ver aquilo faltando. Pessoas sobrepeso na minha família. Ok. Segundo ponto, eu tenho todos esses sintomas de comprar em excesso, muitas vezes por medo de que falte. Eu como muito em excesso, muitas vezes sem perceber, porque inconscientemente eu não estou percebendo, mas eu tenho medo que falte. Quando eu tenho pouco dinheiro, pouco recurso, eu me sinto em desespero, muitas vezes minha pressão cai, eu fico extremamente estressado. Isso aqui podem ser indícios. Um outro aspecto, vamos investigar o nosso sistema familiar, vamos descobrir a minha ancestralidade é de imigrantes, a minha ancestralidade foram de negros escravizados lá atrás ou de negros que vieram forçado para cá. Isso é muito importante, gente, porque isso daqui vai falar muito sobre como a gente viu a alimentação, como a minha ancestralidade lidou com a alimentação, como aquilo ali foi elaborado no meu sistema. Por último, teve alguém na minha ancestralidade que morreu de fome? Ah, Aline, mas morreu de fome? Como assim? Acabou a comida e a pessoa morreu? Não, muitas vezes a pessoa morreu com fome e não de fome. Teve quem morreu de fome, né? Porque não tinha alimento, por exemplo, nesse sair lá de navio para chegar até aqui, ou chegou aqui, não tinha alimento suficiente, a pessoa quase morreu de fome ou morreu efetivamente de fome. Ou a gente pode também pensar no sentido de que tive um familiar, tive uma avó, tive um pai, tive um bisavô, um tataravô, que teve uma doença grave e não podia se alimentar. Então, ali a gente já vê que a comida tem um significado muito profundo e doloroso nesse sistema familiar, ok? E para a gente sintetizar e resumir tudo isso, observar a história da minha família, como a minha família vê a alimentação. São pessoas que colocam um monte de comida na mesa agora porque lá atrás houve escassez, ou é uma família que sempre está calculando os recursos porque tem medo que amanhã falte. E lembre-se, dentro do nosso inconsciente é como se a gente continuasse vivendo na mesma memória dessas pessoas. Então, por mais que hoje você tenha um monte de recursos, você tenha alimentos sobrando, você tenha o teu inconsciente, ele está vivendo em outro tempo. É como se você estivesse vivendo no passado e não no presente. E para isso, a gente precisa entrar em contato com esses padrões nossos, esses nossos modos de sobrevivência que a gente desenvolveu para sobreviver a essa dor que a gente traz já dentro da ancestralidade. E dentro disso, você precisa começar a se tornar consciente. E como você faz isso? Primeiro, observando como você se sente quando você está comendo. Se você tem aquela coisa de comer, 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 comer e não perceber o quanto você comeu. Se dentro de você, quando você pensa em fazer uma dieta ou mudar a tua alimentação, já começa a vir uma espécie de uns medos de, eu não vou mais ter tal alimento, eu não vou mais poder isso, não vou mais poder aquilo.
Perceba, se observe, porque quando você observa os teus medos, os teus padrões, os teus modus operandi, você consegue trazer consciência para isso. E aos poucos você vai ressignificando e trazendo o teu inconsciente para o agora, em vez de ficar lá no passado, onde tinha escassez de recursos. E uma dica que eu trago é uma meditação, uma pequena meditação que você pode fazer. Se você tem consciência dessa ancestralidade, é até mais fácil. Então você pode, antes de dormir, fechar os teus olhos, tomar 3 respirações bem profundas e com o desejo profundo de mudança, de ressignificação, você fecha os teus olhos e você imagina os teus ancestrais em sobrepeso, você imagina os ancestrais magros. E se você conhecer ainda mais a história da tua família, você vai, entra em contato com aqueles que passaram fome, com aqueles que tiveram muita escassez, ou aqueles que morreram de fome. E você vai internamente, como se fosse passear com essa ancestralidade. Você vai imaginar que você vai trazendo eles para o aqui, para o agora, e mostrando a infinidade de recursos. Você vai mostrar os supermercados, os alimentos, você vai mostrar a tua conta bancária, você vai mostrar que você tem um salário, você vai mostrar a tua despensa, se você tem os alimentos ali. E você vai, como se fosse mostrando para eles que hoje é outro tempo. Por que fazer isso? Porque você, na verdade, está trabalhando a tua própria psique. Você está explicando para você mesma, para uma parte tua, que tem uma dor, que hoje é outro tempo e que ela não precisa mais ter medo. E se você sentir isso, você pode fazer isso todos os dias por um período de tempo, até que você vai sentir dentro de você uma melhora nessa compulsão. Um outro aspecto, se você quiser também, é simbólico, tá? Não é religioso, não é espiritual, não é nada disso. É você pegar, fazer uma cestinha de frutas, de alimentos. Você pode imaginar que você vai fazer um altarzinho para o teu sistema familiar. Você vai imaginar, de algum modo, ali a tua ancestralidade, essa ancestralidade que passou fome. Se você não tiver certeza disso, não tem problema. Imagina, intenciona a tua ancestralidade em oração. E você imagina que você entrega essas frutas, coisinhas boas, né? Alimentos para eles, oferecendo como se fosse um sinal de respeito, um sinal de que agora é outro tempo. E isso vai, como se dizem, apaziguando esse conflito ancestral dentro de você. É como se a partir dali essa própria ancestralidade pudesse também entrar em contato com uma vida melhor, com uma oferta alimentar melhor. E volto a dizer, não é religioso, não é espiritual, não é nada disso, tá? É uma forma de você trabalhar teu próprio inconsciente, a tua própria psique para te trazer para o aqui, para o agora e te liberar desses padrões ancestrais. Então, por hoje seria isso. Se você tiver algo, um exemplo, se para você isso fizer sentido, deixa nos comentários. Eu vou deixar o meu Instagram aqui abaixo e você pode estar comentando, contando como é a tua experiência com a tua alimentação, quais são as suas dificuldades e se isso que eu falei para você fizer sentido. Se esse exercício que eu passei aqui fizer sentido e te ajudar, volta depois e deixa aqui nos comentários para ajudar mais pessoas a conseguir se liberar do problema do sobrepeso.